Bom dia, meu nome é Paulo Brandão, eu sou médico cardiologista, recentemente aposentado da UFOP. Me convidaram pela segunda vez para falar sobre esse tema saúde do homem. Eu queria dizer a todos vocês que vocês foram enganados. Eu não entendo nada de saúde do homem. Se vocês pensam que a saúde do homem está na próstata, eu tive que consultar meu amigo urologista para poder falar alguma coisa sobre próstata. Mas eu acho que a saúde do homem está no corpo do homem inteiro. E o que eu vou falar aqui é minha experiência de quase 40 anos, acompanhando aqueles homens durões, né, com toda a dificuldade de abordagem que nós já vimos. Vamos lá? Bom, essa cena aconteceu recentemente. Essa casa é onde eu moro. Você nota que a porta está aberta e que tem uma ambulância na porta. 5 pessoas passaram nessa porta e 5 pessoas tiveram uma versão diferente desse acontecido. Vamos ver se Josafá tem uma versão parecida com essas 5 pessoas. Você está passando na minha porta e vê essa cena. O que você pensa, Josafá? Ele já teve uma sexta visão, né? Alguém mais quer falar sobre o que está acontecendo ali? Na porta de um cardiologista, uma ambulância. O que os vizinhos falaram na hora que passaram? Bom, o primeiro vizinho falou isso. O primeiro vizinho falou assim: ô, coitado, ele deu um infarto, a ambulância está ali, a porta está aberta, vão levar ele para a UTI. Essa é uma visão, né? O segundo passou e falou assim: olha, o doutor Paulo está rico, hein? Você viu? Comprou uma ambulância chique, está na porta da casa dele, está fazendo remoção, né? É uma outra visão, né? Um terceiro passou e olhou assim: olha, o telefone, o DDD é 27. 27 é do Espírito Santo. Eu acho que ele estava lá no Espírito Santo, na praia onde frequenta lá. Passou mal e a ambulância trouxe ele correndo para cá, né? Foi mais uma versão. O outro passou no dia que eu estava podando aquela era e aquela árvore na frente da casa com uma motosserra. E o outro já virou e falou assim: ah, ele deixou essa ambulância aí, porque se ele cair lá de cima, ou se ele acidentar com a motosserra, a ambulância já está pronta para socorrer, né? E outro que me conhece e conhece a vizinha, sabe que a vizinha é motorista da Vale e ela que é responsável pela ambulância, e por isso a ambulância dela está estacionada na minha porta. Então, para você ver a saúde do homem, ela precisa ser vista de um ponto de vista multifacetado, para que, no fundo, você tenha a conclusão: se eu infartei, se eu não infartei, se eu fiquei rico, se eu não fiquei rico, né? Então, vamos definir um pouco o que seria a saúde do homem. A saúde do homem seria a ausência de doença? É o que a gente pensa normalmente. Eu não tenho doença nenhuma, eu sou uma pessoa com saúde. A saúde do homem seria o bem-estar biopsicossocial, que foi durante muito tempo a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Você está com o corpo bem, com a cabeça boa e socialmente adaptado. A saúde é uma coisa que nós só valorizamos quando nós estamos doentes? Eu acho que sim, né? Quem pegou Covid aqui? A nossa Covid não foi brava, mas quando nós pegamos a Covid, nós vimos que na hora que ela passasse ia ficar tudo melhor, né? Então, isso é um conceito de estar bem, de estar com saúde. Ou, às vezes, a saúde só é buscada quando você tem o medo da morte. Eu joguei muito tempo no time do Nacional das Cabeças, e esse mês passado nós tivemos 2 óbitos de pessoas jovens, da minha idade, do mesmo time. Um foi no velório do outro, depois passou no boteco para tomar uma cachaça, foi para casa dormir e não acordou. Então, pessoas em torno de 60 anos que morreram de morte súbita em poucos dias recentemente. Saúde é uma coisa que nós nascemos com ela e vamos perdendo ao longo da vida? Também, né? Embora a gente possa nascer com alguma doença também, né?
À medida que nós envelhecemos, o desgaste do organismo vai se fazendo. Na verdade, a saúde está muito relacionada com o caminhar que você faz pela vida. A vida é uma estrada que você vai seguir. Conforme a caminhada que você faz, você vai contar a sua história de vida. Você vai falar da sua longevidade, de quantos anos você vai durar, né? Você recebeu uma carga genética que já instrui todo esse processo, mas a forma de você caminhar vai determinar onde você vai chegar, né? Se você vai caminhar com Marlboro, se você vai caminhar com skin, né? Se você vai caminhar com outras drogas, calmante e outras coisas, vai dizer a estrada que você vai seguir pela frente. Se você vai caminhar negando as vacinas, né? Vai dizer qual caminho que você tem que seguir. Olha a diferença de quantos anos o homem vive no Brasil e a mulher vive no Brasil. Uma diferença de 7 anos. O homem no Brasil vive, em média, 7 anos menos que a mulher. Enquanto a mulher tem expectativa de vida de 80 anos e meio, o homem tem expectativa de vida média de 73 anos. Foram procurar uma forma de nós homens diminuir um pouco essa diferença, porque 7 anos é muita coisa, né? Você vai no bar de terceira idade, tem 20 mulheres e um homem. Então, tentando diminuir um pouco essa distância, chegaram à conclusão que uma das coisas que mais favorece nós homens é ter uma mulher que cuida da gente. Isso a gente vê no dia a dia do consultório. Aquele sujeito que vai consultar e ter uma mulher brava do lado dele, costuma reagir melhor. E por que nós homens vivemos tão menos assim? Nós temos uma genética própria, os nossos hormônios não protegem como os da mulher, a nossa exposição à violência está caminhando para se igualar com a da mulher, mas ainda é maior, né? E grande parte dos homens são durão. O que é o homem durão? É aquele que fala assim, não, está tudo bom, essa dor aí vai passar, não tem problema nenhum não. Né? Isso é uma coisinha à toa. Eu tive essa semana, por coincidência, um paciente de alto risco que pegou Covid. E ele negou vacina. Então, quando ele me ligou durão, não, mas está tudo bem, não precisa tomar remédio, não. Eu vou contar o resto da história para vocês. Então, o durão, ele é difícil demais, porque ele simula para o médico que está tudo bem. Né? Ele nega a informação e, às vezes, fica difícil de fazer essa abordagem. Os cuidados com a saúde, os preconceitos que o homem tem, a ignorância que ele tem a respeito da sua saúde também pesa muito. A mulher se instrui muito mais em relação à sua saúde do que nós homens. Veja esses números. Nos adolescentes de 12 a 18 anos, 30% das meninas vão à consulta. E só 1% dos meninos. É uma diferença muito grande que já começa na adolescência. Na idade adulta, 31% dos homens não frequentam nenhum serviço de saúde. É um número assustador. E a falta de política pública voltada para a saúde masculina, que agora a gente vê que está começando a ser redirecionada. Né? Como acabar com a saúde da gente? Não é difícil. Você pode acabar com a sua saúde de várias formas. Você pode fazer uso da violência ou pode ter distúrbios psíquicos que levam ao desajuste do seu equilíbrio de saúde. A violência dentro de casa, né? Não precisa comentar muito a respeito. A violência no bar, que não é só a bebida, né? É um flamenguista brigando com um atleticano. A violência no trabalho, né? Esses dias eles aprisionaram uma fábrica em Minas Gerais, em Sete Lagoas, Divinópolis, de trabalhadores ontem. Trabalhadores do Paraguai, mantidos em cativeiro, trabalhando numa fábrica. Eu acho que 24 trabalhadores presos, trabalhando, recrutados do Paraguai. A violência do volante, nós vamos falar um pouco mais para frente, que essa eu acho que chama muita atenção para nós homens, né? E a violência do celular também, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque nós estamos sendo violentados profundamente por esse aparelho aqui, muitas vezes sem ter conhecimento.
A violência na mente. Eu, quando comecei como médico aqui no Centro de Saúde, na década de 80, eu ia atender 10 alunos. Desses 10, 6 tinham o quê? 1989. O que é esses 6? 60% tinham? Doença venérea. Lógico, né? Quando eu aposentei agora, no fim do ano passado, 60% não tinha doença venérea. 60% ou ia pegar receita de antidepressivo ou ia fazer uma consulta porque não estava bem psicologicamente. Então, eu acho que a Covid contribuiu um pouco para isso, mas essa virada que está tendo no perfil do adoecimento do estudante da UFOP é uma coisa assustadora. A depressão, a ansiedade, a mania, né? Que é aquelas pessoas que têm crises de exacerbação mental, né? A escravidão, nós vamos falar um pouco sobre o que seria essa escravidão, como é que ela se revela no nosso dia a dia, e o sofrimento com o futebol, né? Quem estava sofrendo mais era o Cruzeiro com a ajuda do VAR lá em Fortaleza, né? O VAR legalizou um gol do Cruzeiro feito em franco impedimento. Por isso salvou a pátria cruzeirense e o Cruzeiro não vai cair mais. Não vamos sofrer, não. Quando a gente vê de que morre o brasileiro, eu peguei um estatística aqui de 2022 para incluir no meio a importância que era a Covid na época. Enquanto morriam 48 mil pessoas de Covid, morriam 56 de AVC e de infarto agudo do miocárdio, 52 mil pessoas. Nos últimos anos, a maior causa de morte do Brasil prevalece como derrame cerebral. E o infarto está chegando perto. Nós vamos, em breve, estar como está os Estados Unidos, à medida que a gente controlar melhor a pressão arterial da nossa população. Esse número assustador de morte por AVC significa que o controle de pressão arterial no nosso meio não chega a 20% da população portadora de hipertensão arterial. E o que seria a próstata? A próstata é uma glândula que tem uma forma de um pêssego e que fica debaixo da bexiga. Esse órgão vermelho que vocês estão vendo é a bexiga, que armazena a urina e, quando ela está cheia, ela tem reflexo que faz a urina caminhar pela uretra. Uma próstata normal, e à medida que essa próstata vai crescendo, a próstata fica hiperplásica. Muita gente acha que toda doença de próstata é câncer, e não é. A hiperplasia da próstata, o crescimento da próstata não associado a câncer, é muito mais comum do que o câncer de próstata. Essa diferença a gente faz através de uma biópsia. A biópsia é que vai dizer se aquele crescimento está levando a células cancerosas ou é só uma hiperplasia. E essa hiperplasia, você já deu para notar na figura ali que a urina começa a ter dificuldade para passar. Esse diagnóstico é feito quando o sujeito vai para o banheiro, ele urinava em 30 segundos e está levando mais de um minuto ali, fazendo força para poder a urina sair. Com isso, a bexiga vai ficando hipertrofiada, porque ela tem que fazer mais força, e o paciente tem essa dificuldade de esvaziar a bexiga. Bom, para não falar que eu não falei da próstata, eu vou falar da próstata, mas eu não sabia nada da próstata. Eu procurei meu colega urologista lá da minha clínica e ele me deu essa figura de presente que é muito interessante, que justifica por que fazer o toque retal. Então, a próstata deve ser examinada no homem aos 45 anos de idade. Se ele tem história na família de câncer de próstata, esse 45 deve ser adiantado para 40 anos. O toque deve ser feito por quê? Veja, na gema, na parte interna da próstata, as células cancerosas ali conseguem secretar o hormônio que é diagnosticado no exame de sangue, que é o PSA. As células da periferia, da clara, quando acometidas por afecção neoplásica, elas não secretam a quantidade de PSA detectável nos exames. Já quando você vai fazer a palpação, você tem um contato melhor com essa parte externa da próstata. Aí eles me perguntam, esse negócio de toque retal não está acabando?
Olha, é um exame extremamente simples. Antigamente a rejeição ao toque retal era muito maior, né? Eu estava revendo a história de Ouro Preto, você é quase da minha face, deve lembrar. Aqui em Ouro Preto, na década de 60 e 70, tinha o primeiro urologista da cidade, ele chamava Dr. Gerardo Trindade, era professor da Escola de Farmácia. Na porta do consultório dele, por volta de 4, 5 horas da tarde, quando ele largava a universidade e ia examinar os clientes, ficava 15, 20 rapazes enfileirados na porta para poder tratar. Naquela época não tratava próstata. Tratava próstata quando estava obstruído, tinha que passar sonda, que não tinha jeito de urinar. Naquela época tratava mesmo, era doença venérea. Então, isso faz parte de toda uma cultura. Hoje as pessoas aceitam de uma forma melhor do que antigamente, mas ainda muito preconceituosa, e isso precisa acabar. Esse exame deve ser anual. Quando indicada a cirurgia, estão surgindo novas opções que são muito menos agressivas, né? Quando é possível fazer a cirurgia da próstata através de robô, cirurgia robótica tem se conseguido um resultado muito melhor do que a cirurgia agressiva como era antes. A temida disfunção erétil, que é a dificuldade de manter a ereção depois da cirurgia, é bem menor quando feita por essa técnica. O Viagra e a tadalafilina, que eram drogas que, quando foram lançadas, nós cardiologistas tínhamos muito medo de receitar, porque o sujeito deu infarto, porque o sujeito tem dor no peito. Com o passar dos anos, nós chegamos à conclusão que são drogas realmente seguras. A grande maioria dos pacientes usa essas drogas sem problemas. Tem que ter certeza que ele não está usando um outro medicamento que pode ter uma interação farmacológica, como são os nitratos, e causar consequências maléficas. Mas, no geral, essas drogas são muito bem toleradas. Outra coisa da saúde do homem em relação à sexualidade é a questão da doença venérea. A sífilis andou voltando ultimamente, aí não sei como é que está agora, né? Era uma doença que tinha acabado, mas recentemente ela está renascendo aí no nosso meio. E a paternidade responsável, que eu acho também uma doença triste, né? Porque o sujeito faz o menino e cai no mato, né? Não paga nem a conta do mês, né? Também eu acho que é uma coisa que precisa ser organizada. Eu acho que esse tema, o sono, é um dos temas mais importantes para a saúde do indivíduo. Não tem aquele indivíduo que dorme mal e tem saúde boa. Não tem. A gente tem que aprender a dormir bem e aprender o significado do sono. Antigamente falava, dormir bem é dormir 8 horas. Pesquisa recente mostrou que dormir bem é dormir 7 horas. Não precisa dormir 8 horas. Dorme 7 horas, mas durma 7 horas de uma forma organizada. Dormir bem traz, presta atenção nisso, olha que importante. Dormir bem traz o benefício para o aparelho cardiovascular, tão importante quanto a prática de atividade física. Você vê o benefício da atividade física e o benefício de dormir bem. Para a saúde do coração, eles são equivalentes. Olha que importância. O cara que dorme mal, ele começa a alterar o humor, ele altera a atenção, aí chega no trânsito, você mede lá álcool que o sujeito tomou, não tomou, mas não tem como medir se o sujeito dormiu ou não dormiu. E grande parte, a causa principal de acidente grave no Brasil está relacionada com noite mal dormida. Aumenta a pressão arterial, aumenta o colesterol, pode aumentar a glicose e a questão dos distúrbios emocionais secundários. Esses remédios que muita gente gosta de usar para dormir, eles têm um benefício e um malefício. Cada dia mais a gente está vendo a preocupação de todo mundo em não usar esses remédios, né? Pela questão da tolerância, hoje você está tomando 5 miligramas, daqui a 6 meses você quer tomar 10, daí a pouco você quer mudar de remédio porque ele não está fazendo efeito mais, né? E a dependência, o dia que você viaja e não tem o remédio, você não dorme. Passa 3, 4 dias sem dormir. Então a questão é buscar outras formas de higiene do sono. Como higienizar seu sono? Hoje em dia, uma das questões mais graves relacionadas ao sono é isso aqui. Né? 1h30 antes de dormir, você tem que desligar esse trem. Esse trem emite ondas azuis que agem nos neurônios no cérebro e te despertam. Não deixa você conciliar o sono. Então,
TikTok, Instagram, Zap, 1h30 antes de dormir, não pode, né? Você tem que ter um lugar tranquilo, um lugar arejado, todas as condições que vão se somar para que a noite de sono seja tranquila. Muito importante para o cardiologista agora é essa doença aí, a apneia obstrutiva do sono. Eu tenho visto muita gente melhorar a qualidade de vida depois que descobre que tem apneia obstrutiva do sono. Quando o homem vai consultar, você conversa com ele, você descobre se ele tem apneia, você manda ele fazer exame ou não? Não, a mulher tem que vir e falar assim, esse desgraçado ronca a noite inteira. E de repente ele para de respirar, eu fico cutucando ele porque ele parou de respirar. Nessa hora que ele parou de respirar, o nível de monóxido de carbono vai só aumentando no sangue. Aí dispara um alarme lá dentro que fica uma sirene, ó, tá, 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 tá. Essa sirene faz a pressão ir a 20, faz a frequência cardíaca ir a 160, 180, e isso vai repetindo durante a noite, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, toda noite é uma Olimpíada para o indivíduo, é uma maratona para o indivíduo, porque ele tem que fazer várias corridas, ele tem que ficar com falta de ar várias vezes, e quando ele acorda, ele não descansou, o sono que não refez. Você manda ele fazer esse exame, que ele passa a noite numa clínica, monitora o sono dele e dá o diagnóstico lá de apneia obstrutiva do sono. Esse diagnóstico muda a vida do sujeito, porque ele passa a dormir com respiração positiva, CPAP. E aquilo melhora essas paradas respiratórias e não deixa a pressão oscilar desse jeito. Uma pressão que oscila desse jeito aumenta muito o risco de acidente vascular cerebral. Na minha questão aí, que é a questão cardiovascular, todos nós sabemos que a história da família é muito importante. Eu dei aula há vários anos aqui na Faculdade de Medicina e toda a prova perguntava para os meninos a seguinte questão. Você está no pronto-socorro, chega uma pessoa com dor no peito. Você tem uma pergunta para fazer para essa pessoa. Qual pergunta que você faria? É lógico, tem que perguntar uma opção de coisa, né? Mas se você tivesse uma pergunta, eu, depois de quase 40 anos trabalhando com isso, a pergunta que eu faria é quem na família dele morreu cedo de infarto. Se ele falar que ele é um Ryoga, que ele é um Mendes, que ele é um, né? Essas famílias que nós conhecemos aqui que tem um risco cardiovascular aumentado, eu não quero saber de nada. A dor no peito dele é de coração. O eletro pode não dar nada, o exame pode não dar nada, porque é. A história da família é impressionante, como ela é importante. O segundo item mais importante é a diabetes. Porque a diabetes mexe no corpo como um todo. Né? Quem tem diabetes tem problema circulatório, quem tem diabetes vai ficar com o rim fraco, quem tem diabetes a vista não vai ficar muito boa. Então é uma doença sistêmica grave que está relacionada com o envelhecimento do aparelho cardiovascular. O cigarro, eu acho que não precisa nem de comentar, né? Nós trabalhamos aqui em Ouro Preto na década de 90 com programas de combate ao tabagismo. Na época, 22% da população fumava, hoje está em torno de 13%, então você está vendo que a coisa diminuiu. Mas quem ainda teima em fumar está pagando um preço alto para o seu coração. A pressão alta é uma situação também que todos nós conhecemos, né? O coração passa a trabalhar contra uma resistência maior, e essa resistência maior vai desgastando o coração aos poucos. A obesidade é uma estrela, né? É uma doença que, depois que surgiu essa canetinha aí, essa injeção toda semana, que custa R$1.000 por mês, nós vamos falar dela daqui a pouco, ela ficou assim, com outro destaque, né? Porque emagrecer não tinha jeito, agora querem um jeito de emagrecer. Eu não sei quando parar com essas canetas, como é que vai ficar a situação, né? A falta de atividade física também é um fator de risco importante. A pessoa que exercita tem seus benefícios. E estresse, depressão e fé. Fé é um fator de risco novo. Há mais ou menos 2 anos ele foi introduzido nas discussões dos congressos brasileiros de cardiologia. Era uma coisa que a gente via a uma certa distância e hoje a gente está vendo mais claramente que a pessoa que tem fé, ela evolui de uma forma muito mais satisfatória do que o descrente. Eu quero dizer o seguinte, o sujeito chega no meu consultório, chegou um amigo meu semana passada com o coração bombardeado,
O coração nosso bombeia pelo menos 55% do volume que está lá dentro do coração. Esse meu amigo chegou lá com menos de 20%. Então, situação triste, todo inchado, cansado. Se ele acredita que o tratamento que eu vou propor para ele, que o acompanhamento que eu vou fazer vai dar certo, é uma coisa. Se ele acha que ele tem que ir direto para o transplante cardíaco, que não tem solução nenhuma, influencia muito. Aí as doenças que vêm desses fatores de risco, né? No coração, angina, quando está quase entupido, e o infarto, quando já entupiu a artéria inteira. O acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, a doença das artérias das pernas, a falta de circulação da perna, muito comum em quem fuma, né? E quem é diabético, falta de circulação na perna, o sujeito vai andar e começa a sentir dor na panturrilha. A insuficiência cardíaca, que é essa doença que tem crescido muito no nosso meio, as pessoas têm uma expectativa de vida maior, então o coração vai durar mais. Se ele vai durar mais, ele vai fraquejar mais, né? E as alterações do ritmo cardíaco que também influenciam na trajetória do indivíduo. A saúde do homem está relacionada também com a parte ortopédica, né? A coluna vertebral é o primeiro órgão nosso que envelhece. Aos 18 anos, a sua coluna passa a não ser a mesma que era antes. Você vê essas ginastas famosas aí, se elas passam dos 20 anos, a dificuldade delas de fazer essas estripulias é muito menor, né? Então a gente às vezes acha assim, pô, eu estou novo, minha coluna está toda desgastada, nada, ela já começou a envelhecer precocemente. E por que ele envelhece? Existe um amortecedor entre cada vértebra, que é o disco intervertebral. Aos 18 anos, esse disco intervertebral para de ter circulação própria e vira um disco amorfo. E ele vai achatando. E aí vem o processo do envelhecimento. A coluna sofre também com o peso, né? Uma pessoa de 100 quilos, eu às vezes atendo no consultório uma pessoa de 100 quilos cansada, eu digo para ela, pega 6 sacos de arroz de 5 quilos, põe na mochila, sobe a rua do ouvidor. Me conta se vai cansar ou se não vai. Né? É os 30 quilos que ela queria perder, que ela queria chegar nos 70. Então, é um desgaste enorme para a coluna. A falta de atividade também agrava muito a saúde óssea. A gente vê, nós trabalhamos na UTI muito tempo, quando o pessoal fica acamado lá mais de um mês, quando sai de lá, está danificado a musculatura, o osso, tudo sofrido, né? À medida que as articulações vão envelhecendo, gera esse processo chamado artrose, que é o envelhecimento da articulação. Ela não tem o mesmo líquido que tinha antes, a cartilagem dela está começando a ficar sofrida, e a famosa fratura de fêmur. A fratura de fêmur muda a história natural de um idoso. Há pouco tempo eu atendi no consultório uma pessoa e disse para ela assim, olha, na hora que ela estava bem na porta, meu medo é que a senhora caia e quebre o fêmur de noite na hora que for no banheiro. Na mesma noite ela caiu, quebrou o fêmur. E recuperou muito bem. Essa aí, quase nonagenária, recuperou bem. Mas a grande maioria que a gente vê, quebra o fêmur e a história natural muda, seja no homem, seja na mulher. Agora vou falar um pouco de comida. Vamos falar sobre as piores e as melhores comidas e como essas comidas interferem na saúde do homem, né? Eu fiz uma revisão e fiquei muito assustado de saber que a melhor comida que existe é banana verde. Alguém já ouviu falar isso? Pega 5 ou 6 bananas verdes, banana prata, põe na panela de pressão, cozinha aquilo ali. Depois que você tirar, aí você arranca a casca fora, pega a fruta, bate no liquidificador, põe no saquinho de plástico, congela. Eu já fiz, é saboroso. A proporção de aminoácido que a banana verde tem é muito melhor do que na banana madura. É um alimento saboroso, barato e muito satisfatório para a nossa saúde. É uma coisa que devia usar com mais frequência, como devia comer ovo também todo dia. Né? Esse negócio de comer ovo
faz mal para o colesterol, isso já era. Né? O ovo é o segundo ali. O limão, a uva e o abacate são outras frutas que fazem bem para a saúde. O abacate também já foi um vilão e hoje é considerado uma fruta nobre, né? Que tem uma proporção de gordura extremamente satisfatória. Agora, os venenos estão do lado de cá. Que é batata frita é um veneno, todo mundo já sabe. Agora, pelo amor de Deus, se alguém sair daqui, pelo menos parando de usar pipoca de micro-ondas, eu acho que já valeu. Porque a pipoca de micro-ondas é um veneno. Ela tem uma substância chamada acroleína, que é cancerígena. A pipoca comum, usa, não tem problema. Mas a de micro-ondas, para de usar isso. O requeijão também, no processo de industrialização, eles pararam com o esquema antigo de fazer requeijão e industrializaram, virou uma forma química, não é comida para usar mais. O refrigerante, não vamos falar, né? Eu estava na Unimed outro dia, uma pessoa que assistiu minha aula do ano passado falou assim: ô professor, você está tomando Coca-Cola aí? Aí eu falei com ele: Coca-Cola não é refrigerante. Ele falou assim: uai, por quê? Aí eu tive que contar para ele toda a história da Coca-Cola. Né? Coca-Cola foi desenvolvida por um farmacêutico americano em 1886 e ela tinha como objetivo dar um grau, estimular um pouco e diminuir as indigestões na fórmula inicial, que foi um segredo, mas seguramente usava folha de coca nessa forma, que depois da Segunda Guerra, trocou a folha de coca pelo café. Essa fórmula é a marca mais importante do mundo, ela é guardada a 7 chaves, só 2 pessoas têm a chave do cofre. Então, não estou defendendo a Coca-Cola aqui, não. Eu estou falando que tem horas que tomar a Coca-Cola é bom demais. Isso que eu estou falando. O bacon não dispensa comentário. Obesidade. Ano passado eu falei que mais da metade da população tinha excesso de peso. O número atual não é esse, mas não. Depois da pandemia, 2/3 dos brasileiros têm excesso de peso. Desses 2/3 que têm excesso de peso, 35% têm sobrepeso, quer dizer, tem um índice de massa corporal entre 25 e 30, e 32% tem um índice de massa corporal acima de 30. Né? Então, realmente virou uma doença importante. Durante a pandemia do Covid, 54% das pessoas ganharam peso. A obesidade, nós já sabemos, aumenta a chance de a pessoa ter pressão alta, da pessoa ficar diabética, da pessoa ter doença das artérias coronárias, da pessoa ter um acidente vascular cerebral e a artrose, consequência da carga pesada. Um estímulo para quem está com excesso de peso é pensar o seguinte: perder 10% do peso pode reduzir os eventos isquêmicos no coração e nas artérias em 25%. Então é difícil emagrecer, mas se você faz um projeto de, em um ano, diminuir 10% do seu peso, já é um benefício significativo. Mudança no estilo de vida, atividade física não pode ser caminhada, que não adianta nada fazer caminhada, quer dizer, adianta pouco, né? Tem que ser uma atividade com gasto calórico maior. Agora vem a questão da cirurgia e medicamento. O que você fala desses anos todos de cirurgia bariátrica para perder peso? Baseado na minha experiência de consultório, esses anos todos acompanhando talvez uns 50 pessoas de Ouro Preto que tenham feito cirurgia bariátrica, tem alguns que realmente precisam fazer a segunda bariátrica, né? Porque começa a emagrecer, perde 20, 30 quilos, depois não dá certo e tem que operar de novo, ou tem que pôr balão, tem que fazer outra coisa. Mas, no geral, eu tenho visto que não é tão ruim o resultado da cirurgia bariátrica. A grande maioria dos pacientes que eu acompanhei nesse tempo tirou o remédio de pressão, diminuiu o remédio de diabetes, né? Teve uma qualidade de vida melhor. Mas ele tem que ser muito bem preparado, porque é uma mudança intensa no ritmo de vida dele. Ele passa a ter uma outra concepção em relação ao alimento. Se ele não trata essa questão, diminuir o estômago não adianta não. E, volta um pouquinho, e o remédio, né? Já passaram inúmeras opções de remédio para emagrecer, várias fórmulas, né? E agora parece que apareceu uma aí que vai
bombar. Está fazendo realmente efeito. Toma uma injeção por semana, gasta R$1.000 por mês e vamos ver. Vamos dar mais um prazo aí para a gente saber o efeito dessa medicação. Começaram a desenvolver alguns remédios para diabetes, que eles acabavam emagrecendo, foram desenvolvendo, e chegaram numa fórmula aí que está bombando no mundo inteiro. As pessoas entram na internet, no Dr. Google, vai na farmácia, compra sem receita, às vezes não faz controle nenhum e vamos ver onde que vai isso. A atividade física, todos vocês sabem dos benefícios, né? O sistema imunológico, a nossa defesa, ela é muito melhor quando você está fazendo atividade física. Quando você está sem exercitar, a defesa do seu organismo é muito pior. Então, uma gripezinha vira pneumonia mais facilmente. Ajuda no controle da pressão, ajuda a baixar a glicose, ajuda a perder o peso, protege o coração aumentando o colesterol bom, que é o HDL, evita a perda da matriz óssea e melhora o humor e até a insônia. Uma das perspectivas, uma das recomendações para a higiene do sono é a atividade física. A atividade física ajuda a melhorar o sono. A caminhada tem que ser feita pelo menos 150 minutos por semana, né? 50 minutos 3 vezes por semana ou 30 minutos 5 vezes por semana para ter um benefício. E o ideal é que, além da caminhada, você faça algum esforço de resistência. Você vai para a academia, você vai fazer exercício em casa com peso, isso ajuda no resultado final. A atividade física melhor é aquela que você faz com prazer. Você gosta de hidroginástica? Você vai para hidroginástica. Você gosta dessa dança aí? Eu achei ótimo esse negócio de zumba. Você vai para zumba? Nossa senhora, aquilo ali é um gasto de caloria. Hitbox. Vai para o hitbox. Antigamente era obrigatório fazer exame médico, agora não é mais não. Esse negócio já acabou. Agora é assim, vai lá, faz atividade física. Se você sentir mal, vai no médico. É o que o mundo está pensando, né? Eu não estou pensando isso não. A dificuldade é persistir. Grande parte começa, aí começa a chover, está muito quente, né? Tem sempre uma desculpa. E fazer sempre no horário que for possível. Esse tema é um tema muito interessante, porque nenhum de nós que vivemos aqui em Ouro Preto há 6 décadas tem pelo menos uns 4, 5 ou 6 amigos ou conhecidos ou médicos que estavam em Belo Horizonte e vinham trabalhar em Ouro Preto e morreram de acidente no caminho. É impressionante como que isso interfere na saúde do adulto jovem. É uma discussão que realmente a gente tem que levar muito para frente, né? A primeira questão é a questão do motorista. O motorista em si, ele dormiu bem? Ele está tomando algum remédio? Ele tem hora para chegar? Ele tem menino doente em casa? Ele tem mulher que está ligando para ele? Ele está arrumando confusão na estrada? Quer dizer, a condição, você vai ultrapassar um caminhão, vem outro caminhão na contramão, te pegando de frente, você conhece a saúde daquele indivíduo que está ali? Então, realmente, as estradas, quanto mais estreitas, quanto mais maltratadas, quanto mais cheia de caminhão de minério, como está a nossa para Belo Horizonte, maior o risco que a gente tem, né? E eu, quando eu vou para Belo Horizonte, saio daqui de Ouro Preto 4h30 da manhã. Chego lá com 1h e pouco, porque a viagem normal é de 2 a 3 horas agora com esses caminhões, né? A estrada, o cuidado com a estrada é impressionante. O governo do estado de Minas Gerais tem uma dívida acumulada com a União enorme aí e não está fazendo grande investimento. Você vai para o Espírito Santo, na hora que você atravessa a ponte e entra no Espírito Santo, só tapete. Na hora que você volta e chega a Manhuaçu ali, só buraco. Parece que estão arrumando esses dias. Mas aqui em Minas, as estradas estão em péssima qualidade. O álcool também é um culpado importante no trânsito. O rebite que esses caminhoneiros ou motoristas usam para poder dar conta de cumprir os prazos. A falta de sono e as motocas. E eu acho que dentro de Ouro Preto o pior problema no trânsito dentro da cidade chama motoca. Você está subindo, fecharam a volta do vento. Aí você está subindo pelo Gambá. Aí você vê no retrovisor que o motoqueiro vai te cortar pelo lado certo. Você abre para ele. Aí vinha o outro cortando pelo outro lado. Olha, o trânsito dentro da cidade de Ouro Preto, quando fechou a Padre Rolim e quando fechou
a volta do vento ficou uma coisa impossível. E é preciso ter uma disciplinação em relação aos motoqueiros, né? Porque é muito fácil a gente derrubar o motoqueiro e não ter problema, né? O cinto de segurança reduziu pelo menos a metade aos acidentes graves. Agora, eu queria dizer para vocês uma coisa que às vezes muita gente não ouviu falar. Bexiga cheia. Qual que é o problema de bexiga? Você está viajando com vontade de mijar. Qual que é o problema? É um problema sério. Eu já vi várias pessoas vítimas dessa situação. Você está com a bexiga cheia e está com o cinto de segurança. Aí você tem, o carro bate, tem um impacto, o que acontece com o cinto? O que acontece com a bexiga? Estoura. Explosão vesical. Uma coisa extremamente frequente e, às vezes, não diagnosticada. Porque cai no pronto-socorro, acha que é um trauma abdominal, a bexiga está furada, porque explode. Se você deixa a bexiga sua estourando e não para dar uma mijada no meio do caminho, a chance de você explodir a bexiga num acidente é muito grande. Eu vi essa cena outro dia em relação ao airbag. O cara está dirigindo e tem um passageiro do lado. O passageiro está com a viagem cansado, o que ele faz? Põe o pé em cima, do lado do airbag, em cima do airbag. Acontece um desastre, o desastre foi mínimo, mas o airbag acionou. Na hora que o airbag acionou, 320 km por hora a velocidade dele, ele pega as pernas do sujeito e pá, fratura os dois fêmur aqui. Ó. Então, lesão grave causada por airbag sem ser com uma colisão importante entre os dois veículos. Então, é um cuidado, não viajar com o pezão lá em cima. E acho que o principal problema no trânsito hoje tem sido a intolerância. O indivíduo tem um problema mínimo no trânsito, ele sai dali já armado, já querendo, né, usar de forças outras para poder resolver a situação, e isso tem sido, às vezes, pior do que o próprio acidente. Falando um pouquinho de câncer, eu acho que vocês já conhecem o que causa câncer, né? Uma alimentação inadequada causa câncer. Cigarro é a maior causa de câncer que nós conhecemos. O álcool vem junto. Trabalhadores que se expõem à radiação, como meu amigo aqui, também tem um risco aumentado. As infecções elas geram um processo de adaptação no organismo, infecções de repetição, que aumenta a chance de câncer também. O estresse e a depressão também são fortes geradores de doença neoplásica. A falta de atividade física, a obesidade e talvez o mais importante de todos é, de novo, a história da família, né? Se sua mãe teve câncer de mama, sua chance de ter câncer de mama é muito maior. Se seu pai teve câncer de próstata, sua chance de ter câncer de próstata é muito maior. No homem, os tipos de câncer mais comuns são o câncer de próstata, de pele e de intestino, nessa ordem. Para o câncer de intestino, a prevenção é fazer colonoscopia, o exame de vídeo, de 5 em 5 anos, para quem não tem um risco maior. Para quem tem história na família, esse cuidado pode ser com intervalo menor. A abordagem do estilo de vida, os exames preventivos, como nós citamos aí, aquele check-up onde você vai procurar toda essa história da família e todo o seu risco, o exame da pele, o exame da próstata, colonoscopia. O exame da pele, às vezes a gente fala assim que câncer de pele é bobagem, né? Você chega lá, tira, não mata ninguém, né? Eu tive uma paciente de consultório, muito querida aqui na Bauxite, que tinha uma mancha preta no pé. Nunca me mostrou. Na sola do pé, uma mancha preta. Um dia ela chegou no consultório e me mostrou. Eu falei, estranho aí. Passa na dermatologista aqui embaixo. Foi na dermatologista, fez uma biópsia, era um melanoma. Não durou 1 ano de vida. Então, o câncer de pele é uma coisa que tem que ter o cuidado. Uma outra coisa importante para a saúde do homem é o seu trabalho, né? Quando você sofre no trabalho, a sua chance de adoecer é muito maior. De onde vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem da expressão tripalho, que era um instrumento de tortura. O nobre antigamente não trabalhava. As comunidades
primatas, elas tiravam da natureza o que a natureza tinha para dar para elas. Elas caçavam, elas eram extrativistas. E o nobre não podia trabalhar. Se o nobre trabalhasse, ele não era um nobre. Então, o trabalho era visto como um sofrimento. Por isso que veio um instrumento que era usado para tortura, que era o tripalho, virou trabalho. O trabalho antigamente tinha um significado de tortura, hoje não tem mais esse significado. O trabalho hoje faz parte da saúde do indivíduo. O indivíduo está bem adaptado na atividade que ele faz, é extremamente importante. Eu vejo aqui na universidade muita gente que aposenta e adoece depois que aposenta, porque não acostumou a viver sem aquela rotina do seu trabalho, sem aquela satisfação, né? É preciso que as pessoas tenham um perfil profissiográfico adequado para exercer determinado tipo de atividade. O que é esse perfil? Você tem uma atividade que é ser delegado de polícia. O que o delegado de polícia precisa? O delegado tem que ser assim, assim, assado. E eu, se fosse delegado de polícia, eu morria de fome, desistia, ia para casa no primeiro dia, né? Porque eu não tenho nenhum perfil para ser delegado de polícia. Então, eu fico muito preocupado com isso aqui na universidade, porque os concursos hoje são feitos de forma assim muito off, né? Dá uma provinha lá, quem fizer mais passa. No meu tempo de médio de trabalho aqui não era assim, não. A gente entrevistava as pessoas, analisava o perfil dela para exercer determinada atividade. Aí a pessoa ser feliz no trabalho e se realizar é muito melhor do que a pessoa que está estudando. Passei no concurso da UFOP. Vou ser secretária. Vou trabalhar ali. E fica aí, ó, a vida inteira, forma, não consegue uma coisa melhor na atividade, fica aí, às vezes, com um perfil inadequado. Isso é uma coisa que eu acho que a instituição precisa se preocupar com isso. A sua satisfação no trabalho é extremamente importante, como é a sua segurança. Nós trabalhamos aqui 2 anos e pouco na vacinação. Eu tinha a segurança de trabalhar aqui, mesmo sendo ameaçado, né? Porque tinha um sujeito que chegava aqui e queria vacinar. E no dia só tinha vacina para pessoa com uma determinada doença e o indivíduo não tinha aquela doença. E ele me ameaçava. Mas eu tinha o meu bispo aí, o chefe da segurança da UFOP, e a Natália, a enfermeira que coordenou esse serviço todo, que dava para a gente uma segurança. Eu fui para o WhatsApp aí metendo pau umas 3, 4 vezes, mas faz parte, vamos lá. Uma outra preocupação é a cabeça da gente. Como é que a cabeça do homem envelhece? Como é que a gente começa a ficar esquecido? Como é que a gente começa a preocupar que está com Alzheimer se não está? Se está com a doença de Parkinson se não está, né? Eu tinha um professor que dizia o seguinte: chega aos 50 anos de idade, pega a sua memória. A metade da sua memória vai virar esquecória. E você vai guardar tudo nessa esquecória. Na hora que você for procurar a coisa na esquecória, você vai levar mais tempo para achar. Agora, se você ficar desesperado quando a maioria das pessoas fala e começa a fazer assim: ai meu Deus, minha memória está fraca, eu não sou mais o mesmo, é muito pior. Você se condena, você se atrapalha. Então tem que saber trabalhar essa situação, que não é Alzheimer. Não é Alzheimer. É um envelhecimento dos seus arquivos, que você não consegue acessar esses arquivos com a facilidade que você acessava na melhor idade do ser humano. Qual é a melhor idade do ser humano? Qual é aquela idade que o ser humano consegue executar melhor as tarefas, tem um nível de resolução maior? Qual a idade que é? Vamos ver. Mais ou menos. Fizeram um trabalho aí, chegaram à conclusão que é 29. 29 anos. Então, depois dos 29, a gente não é mais 29. Já dizia Nando Reis, eu já não tenho 29. Então, do 29 até os 50, a esquecória vai crescendo. As doenças mesmo, de demência vascular, a demência vascular é muito comum no diabético, no hipertenso, aquela pessoa que fez várias isquemias no cérebro e começa a ficar com esquecimento e outras alterações. Outra demência é a demência da idade, a demência senil, vai envelhecendo. Né? Essa semana passada teve uma de 96 no meu consultório, a neta dela reclamando que ela estava esquecendo as coisas. Eu falei: peraí, 96 anos. A doença de Parkinson é interessante. Eu estava aqui, antes de começar, e recebi um livro que eu estava procurando há muitos anos, que é a História de Cachoeira do Campo. O livro chama
Cachoeira do Campo, a prima pobre de Ouro Preto. Esse livro, quando eu morei em Cachoeira, eu vi esse livro. A minha mãe é nascida em Cachoeira do Campo, mas eu estava atrás desse livro há muito tempo. E agora o Marcílio, que está fazendo mestrado na área aí de história das bandas de Cachoeira, trouxe para mim uma cópia do livro. E eu rapidamente fui lá ler a história do meu bisavô. E, para minha surpresa, o meu bisavô tinha doença de Parkinson. A minha mãe morreu de doença de Parkinson. Olha, descobri hoje. No livro diz assim, ele tinha uns tremores lá no serviço dele, de funileiro. Quer dizer, você vê como que a história da família é uma coisa que precisa ser muito bem estudada. Já dizia Belchior na voz de Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E Alzheimer, que é uma demência mais grave, que geralmente o pico de início dela é ali nos 65 até os 70 anos, que vai degenerando numa velocidade maior e a pessoa vai perdendo a cognição, a capacidade de aprender e reproduzir. Eu falei sobre o homem durão. O homem durão é difícil demais, mas ontem, pela primeira vez, eu consegui receitar o remédio que está usando para a Covid. Vocês viram falar que agora tem um remédio para a Covid sério? Viram, não? Que não é aquelas mentiras daquele tempo? Então, esse remédio mistura 2 antivirais, nirmatrelvir e ritonavir. Eu atendi um paciente meu de muitos anos, e idade muito avançada, e o risco muito grande, e ele me ligou e falou assim, não, está tudo bem, não estou com nada, não, eu sou uma gripezinha, estou com nada. Aí eu perguntei para ele, você vacinou? Eu? Vacinar? Então, o homem durão, que não vacinou, agora vai ter que tomar um remédio. Quanto custa esse remédio? R$4.500. Baixou de preço, era pior. Atualmente, na drogaria Araújo, custa R$4.600. Que custa esse remédio? Nós, somos brasileiros, e a gente sempre arruma uma gambiarra, né? Qual que é a cidade mais rica do Brasil? Agora, levantamento feito no meio do ano. A cidade onde o salário do trabalhador é o maior do Brasil. Lógico que não é São Paulo. Nova Lima. E a distância de Nova Lima para Segunda, que é uma cidade do interior de São Paulo, é enorme. Então, Nova Lima, com seus condomínios, com sua mineração, é a cidade média de salário, 8.000 e quase 9.000. Média. Então, aquele jeitinho brasileiro, dá um purinho ali no Jardim Canadá, consulta ali e ganha R$4.600, né? Ou então vai no posto de saúde em Belo Horizonte. Aqui em Ouro Preto, nós não dispomos ainda, na nossa farmácia, desse remédio. Nós estamos esperando o Estado. O nosso governador estava na China, agora ele foi atrás do presidente da República e queria ser recebido no mesmo dia, está com uma dívida de 160 bilhões para pagar, esse remédio não vai chegar aqui, né? Então, o homem durão, aquele que fala assim, eu estou bom, não estou nada não. Então, esse homem cheio de comorbidade, se ele pega o Covid, pega a pneumonia e não usa o remédio, seria um problema, né? O computador, o celular, o notebook. Ano passado, no Brasil, as pessoas demoravam 5,3 horas no celular. A coluna vai para o saco, a postura vai para o saco e tendinite demais. Eu vou contar para vocês o primeiro caso que eu tive de doença digital no consultório, talvez uns 25, talvez... O computador chegou no Ouro Preto em 1994, está fazendo 30 anos. 30 anos. Bom, que nós adquirimos, né? Então, há uns 25 anos atrás, uma mãe foi no meu consultório com um menino. Ô, doutor, o que eu vou fazer com esse menino? Ele não dorme. É aquele computador antigo, que CPU enorme. Ele fica na frente do computador o dia inteiro, esse joguinho, para cá, para cá. O que eu vou fazer com esse menino? Depois de 2, 3 vezes que ela foi lá, eu decidi internar esse menino. Não tinha jeito. O menino estava sem dormir, o menino estava ficando assim. Aí, no dia que eu ia falar com ela assim, vamos internar esse menino, vamos ver.
Ela chegou lá e falou assim, doutor, resolvi o problema. O que você fez, minha filha? Peguei o computador, joguei na janela. Então, não estou pedindo ninguém para jogar o celular fora, não, mas prestar atenção nos riscos que o celular pode trazer. Esse menino precisa de internet depois, que ele teve uma abstinência grave. Viu? Altera seu sono. Eu já falei aqui da luz azul. Aumenta seu risco de desenvolver hipermetropia, miopia, força muitas vistas. Deixa você viver no mundo paralelo, onde as coisas são tudo fáceis, né? Você está lá mexendo no Instagram, no TikTok, aí vem lá, você está doido para comprar uma ferramenta, você entra lá, aí você olha, o preço está caro. Daí a pouco, já tem 4, 5, 6 em cima de você aqui querendo vender. Então, a vida da gente é um mundo longe, né? Um mundo paralelo. Nomofobia foi um nome criado para aquelas pessoas que... Eu tenho isso. Se eu ficar 2 horas sem saber onde está meu celular, se eu ficar sem ele, eu começo a ficar... Onde que ele está? Né? Não é tanto para usar TikTok, não, porque eu uso, mas não abuso. Mas é porque você está tão viciado, está ligado 24 horas no mundo, que você fica abstinente quando você não tem essa interação. Né? Fui para a roça, falei lá assim, aqui nunca vai ter antena. Não durou 6 meses, eu digo para antena. Despreendimento da realidade. É esse fato que acontece às vezes. Você está vivendo uma vida que o mundo digital está te oferecendo. Uma moça linda, com os peitos de silicone, né? E a realidade passa longe. Uma coisa muito interessante sobre o celular é infecção. Você já pensado nisso? Como que esse trem transmite infecção? Você pega nesse trem, deixa no lugar, pega depois, põe no outro, dá. Aí um cara pede emprestado, você pega, ele fala. Então, isso é um disseminador de infecção violenta. Nós temos que higienizar com frequência o celular. A inteligência artificial, que ainda está entrando no nosso meio devagar, eu acredito que dentro de pouco ela vai mudar radicalmente a vida da gente, né? É impressionante como que esses processos acelerados por esse tipo de pensamento vão tornar a vida mais instrumentada, mais rápida. E eu não sei se isso vai ser bom, eu tenho muito medo disso. Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, no nosso congresso, há um mês atrás, em Porto Alegre, disse o seguinte: em relação à vacina, toda pessoa acima de 50 anos deve ter essas 4 vacinas em dia. Se não tiver, está errado. Vacina para gripe, vacina de pneumonia, vacina de Covid e vacina de herpes zoster. Para quem tem mais de 50 anos. Tá? A idade suas, ainda não. A única que nós não temos no serviço público é a vacina de herpes zoster. É uma vacina um pouco cara, mas ter o herpes zoster fica mais caro. Só o remédio, eu atendi um amigo essa semana, por coincidência, no consultório, só o remédio para tratar custou 600 e poucos reais. Nós vivemos semana passada, eu andei conversando com pessoas acima de 90 anos, que sempre moraram em Ouro Preto, nenhuma delas admitiu que já existiu o que existiu semana passada. Uma semana de um calor insuportável. Aqui nessa cidade, nos últimos 90 anos, nunca existiu tantos dias com esse incômodo térmico. Isso faz a sua pressão alterar, né? Quantas mensagens eu recebi de pessoas que estavam com a pressão baixa por causa do calor e você tem que ajustar o remédio. Alterações sensoriais, atrapalha o sono, a cabeça começa a variar, né? Altera seu ritmo no dia a dia. Aqui na nossa região, para o lado de Lavras Novas, para o lado de Santa Rita, é uma região, é uma área que cai muito relâmpago, né? Eu, nos tempos de CTI, presenciei uns 3 casos de atingidos por relâmpagos vivos, porque às vezes o cara é atingido por relâmpago e morre. Vocês viram um vídeo na Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro, essa semana, que a turista estava lá filmando o relâmpago que caiu e o guia que estava com ela morreu na hora, por causa do relâmpago. Pois é, então relâmpago é uma coisa realmente
assustadora. Essa região aqui, todo mundo já tem a cultura. Começa a chover, fechar o tempo, corre para casa, larga o serviço, não passa perto de cerca, né? Esse relâmpago que corre na cerca, né? E já tem todo esse cuidado. E aqui em Ouro Preto também, no meio do ano, nós vivemos alguns dias de um incômodo frio extremo, né? Quem tem Renault, essas doenças de frio, sofreu muito no meio do ano das alterações da saúde causadas pelo frio. Enquanto o calor faz a pressão cair, os dias prolongados frios fazem a pressão subir. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre essa questão de a saúde e a escravidão. Quando a pessoa é livre, ela tem condições muito melhores de cuidar da sua saúde do que quando ela não é livre, né? No tempo dos escravos, nem se fala. Mas hoje ainda existe um outro tipo de escravidão. Nós somos vítimas de outro tipo de escravidão que, às vezes, nos impede de levar para frente questões que você gostaria de levar de uma forma e não pode, né? Uma escravidão que eu vejo com muita frequência é a mãe que cria o filho, e o filho cria os netos, e a mãe dos netos vai trabalhar, e os netos sobram para a mãe. E a mãe não pode sair de casa, tem que ficar cuidando dos netos, né? Se você tem algum parente da sua família que está doente, é acamado, que depende de cuidado seu, você fica ali do lado. Você vai adoecer ao lado daquela pessoa, né? Se você montar uma equipe de cuidador para dar conta do recado, vai custar entre 8 e 10 mil reais. Então, são situações onde a gente, às vezes, não tem como evitar, mas que tem que se pensar em ser livre. E o poeta alemão Nietzsche dizia que, sobre a liberdade, ele dizia que não é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Então, esse pertencimento a gente tem que sempre estar buscando. Então, a fé e a espiritualidade, eu falei um pouco dessa situação, vão tocando. Eu sempre recomendo às pessoas exercer algum outro tipo de atividade, não ficar só numa profissão. O sujeito trabalha só com aquilo, pô, fim de semana, de noite em casa, arruma outra coisa para você fazer, vai desenvolver outra coisa no seu cérebro, vai ser marceneiro, igual eu estou tentando, mas não consigo, vamos lá. Vai plantar uma árvore, né? Plantar é uma sensação tão boa, né? Quando o FOP fez 50 anos, me convidaram, eu plantei 83 árvores aqui no campus. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que cumprimentar uma por uma. Vamos lá. Tocar um instrumento faz uma diferença na sua vida que você não imagina. Na década de 90, pintou aí uma epidemia de ler. Toda a instituição estava com os funcionários, tudo com ler na mão, ler no cotovelo, ler no ombro. LER significava lesão de efeito repetitivo. Você repetia um esforço, lesão de esforço repetitivo. E aquilo levava a um agravamento de uma articulação dessa. E foi substituído pelo nome de DORT, doença ortopédica relacionada com o trabalho. E o Banco do Brasil fez um trabalho muito interessante entre os funcionários do Banco do Brasil, onde era grande o número de pessoas com essas tendinites. E descobriu uma coisa fantástica nesse trabalho. Descobriram que quem mexia com música, mesmo fazendo esforço repetitivo, não tinha ler. Né? Então, a música, tocar instrumento, faz um bem para a saúde que a gente não consegue entender. Viver em paz com você mesmo. Você está andando aqui no campus da UFOP. Se você não pode pegar um helicóptero para dar uma voltinha, vai a pé mesmo. Né? Cada um tem que seguir o seu trajeto, né? Esse aqui é o meu amigo, o bispo, que toma conta do nosso L ponto, né? Toda vez que para o helicóptero, ele me chama, aí eu vou lá, fico olhando. Né? Agora, aposentei. Modere nas redes sociais, nós falamos sobre isso. Tem uma vida social ativa, que a pessoa fica presa dentro de casa. Esse Covid encarcerou as pessoas, né? Deixou as pessoas presas dentro de casa, e aí gerou uma opção de doença. Participe da vida. Caminhar. Essa foto é do Caminho de Mariana, e o interessante é que, depois que eu fiz a foto, é que eu notei que as duas pessoas que estão ali estão andando na direção certa. Eu não recomendo ninguém andar no asfalto. Andar no asfalto eu acho perigoso. Mas quem gosta de andar no asfalto, né?
quem caminha para o trevo de Ouro Preto, eu nunca vi um acidente grave com alguém atropelado no trevo de Ouro Preto. Acho que uma vez só. Ande pelo menos na mão que você está vendo o carro na sua frente, como essas duas pessoas estão fazendo. Vamos lá. Esse é outro remédio para o homem não envelhecer. É viajar, é sair do meio onde ele vive, conquistar novos horizontes, ver coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, né? Isso aí é uma terapia fantástica, né? Tem um cardiologista lá em Santa Catarina que só trabalha a reabilitação com dança. E a dança realmente, aqui eu repito, quem quiser dança é só no Clube do Guarani, Ilha Mariana, aqui eu repito, não tem dança não. Essa pessoa usava pendurar esses papelzinhos para lembrar das coisas que tinha que fazer, né? Tem que saber conviver com essa esquecória da gente. Escreva, escreve no braço, escreve no papel, se organize e não fique sofrendo porque sua memória não é a mesma dos 29 anos, não. Vamos lá. A informação é extremamente importante e a gente tem que ver que forma, por onde vai entrar essa informação. Hoje a informação é digital, né? Por coincidência, essa semana também, o dono da banca de revista aqui da Valxita foi consultar comigo. E toda vez que ele consultava, ele tinha um problema cardíaco, agora melhorou. Toda vez que ele consultava, ele levava jornal velho para mim, porque ele sabe que eu gostava de jornal velho. Jornal velho, a gente não consegue comprar jornal mais, né? E aí, dessa vez, ele chegou lá e falou assim, fui lá em Belo Horizonte para comprar esse jornal velho para você, porque aqui eu não está chegando nem jornal mais. Então, a nossa forma de informação é muito importante. Informar só no TikTok e no Instagram pode não ser a melhor fonte. A gente tem que ter fontes melhores. Conquiste a sua liberdade, é uma luta nossa do dia a dia, né? Eu tentei mascarar a marca da loura, mas não deu, né? Acho que não tem jeito de mascarar, não, né? Com moderação, né? Vamos lá. Tenha planos. Se você não tem planos para o futuro, se você não se organiza, olha, ano que vem eu vou fazer isso, no futuro eu vou fazer isso, a sua vida fica mais difícil. Planeje. Tem um trabalho muito interessante, recente, que mostra que se a pessoa tem 20 a 30 minutos de contato com a natureza por dia, ela é uma atitude extremamente sadia. Então, no Parque do Ibirapuera e outros recantos lá em São Paulo, eles estimulam o indivíduo na hora do almoço a sair, andar no mato. Só aquele contato com o verde já cria saúde. Agora, eu estou acabando mesmo. Essa é uma expressão que reflete um pouco o que a gente vê na vida de consultório, na vida de pronto-socorro, na vida de CTI. Eu trabalhei mais de 15 anos em unidade de terapia intensiva. Nós temos duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. Então, isso é para a nossa reflexão. Muito obrigado a vocês. Alguma questão? Primeiro, agradecer o Paulo, né, por essa palestra brilhante. Eu tenho uma dúvida. É com relação ao primeiro passo da saúde do homem, né? Eu, citando meu exemplo, né, eu faço check-up todo ano. Graças a Deus eu tenho uma saúde boa, então geralmente eu não tenho muitas dores, não tenho dores, né? Mas quando tenho eu vou no especialista, mas no normal eu vou no clínico geral, faço meu check-up. Mas eu tenho amigos que acordam com vontade de fazer uma endoscopia. Nossa, eu preciso fazer uma endoscopia, porque tem um tempo que eu não fiz. Tem outros que querem fazer uma tomografia. Eu nunca acordei com vontade de fazer essas coisas, né? E eu acredito no meu clínico geral. Se ele pede para fazer, eu faço. Se ele não pede, não faço. O que ele pede para fazer, eu faço. Aí eu queria saber qual que é essa rotina que o homem deve ter. Porque a gente viu ali que tem vários exames que a gente tem que fazer com alguma certa regularidade. Né? Eu trabalho com a ideia que o meu clínico, que é o mesmo, ele vai me indicar o momento certo qual que eu vou fazer. Mas se ele não indicar, assim, tem uma sequência ou uma lógica de exames e de cuidado que o homem tem que tomar, né? Além, né, desse que eu falo, que eu citei aqui? Essa pergunta é muito importante, eu te agradeço a oportunidade de poder responder. A vida não está fácil, não. As coisas estão mudando demais. O cliente que eu atendia há 37 anos atrás, quando eu formei, e o que eu atendo hoje, é impressionante a diferença. O que chega lá hoje já perguntou
a opinião do Dr. Google, um outro mais para frente já entrou na inteligência artificial, já escutou o vizinho, né? Aí chega lá, quer fazer o exame, criaram uma indústria de exames. As pessoas chegam para consultar, elas não chegam assim, ô doutor, eu estou sentindo isso. Elas não falam isso mais. Elas chegam para consultar e falam assim, ô doutor, meu pacote aqui. Tum! Já joga um pacote de exames em cima da mesa, antes de conversar, antes de falar assim, quem eu sou? Né? Então, essa indústria de exames, hoje, traz para a gente um benefício muito grande, que a gente tem diagnósticos muito mais precisos e precoces em relação ao que a gente tinha antigamente. Mas, por outro lado, está gerando uma visão capitalista dessa situação, onde um pede o exame porque ele mesmo vai fazer, porque ele mesmo vai ganhar, que ele mesmo vai receber, e gera um transtorno terrível que deixa as pessoas perdidas. Né? As pessoas ficam perdidas porque a vizinha falou que fez ressonância e eu não pedi ressonância para ela. Então, respondendo a sua pergunta, é o que você falou. Você deve ir no clínico. Você vai fazer um check-up. Eu não vou te perguntar a sua idade, mas vou falar que você tem 30. Você tem 30 anos. Aí, dentro do seu perfil, dentro da sua idade, dentro da história da família, ela vai direcionar o que você precisa fazer. Né? É lógico que, no homem, no geral, a chance de adoecimento é muito maior em relação ao aparelho cardiovascular do que os outros aparelhos. Mas ele não vai fazer só um check-up do coração e está tudo bem, não. Ele tem que olhar os outros sistemas. Você pensa que você tem um carro com 30 mil quilômetros rodados, você vai levar ele numa autorizada para fazer a revisão. Eles vão ter que só julgar um trem cheiroso no ar-condicionado para você sair de lá muito satisfeito. Não, eles vão ter que olhar as pastilhas de freio, como é que estão, vão ter que trocar óleo. Né? Então, eles vão ter que agir de acordo com a necessidade que você apresenta naquele momento. E ninguém melhor do que o seu clínico para dirigir essa avaliação inicial. Seu clínico achou algum problema e fala assim, olha, você precisa ir no cardiologista. Aí seu cardiologista vai te avaliar se você precisa de algum exame complementar ou não precisa. Mas isso tem que ser individualizado. Foi uma coisa muito positiva a criação das clínicas de check-up, onde o sujeito chega e faz aquela quantidade de exame, dependendo de ele estar sentindo alguma coisa ou não, para ver se pesca alguma coisa. Isso tem um lado bom. Né? Isso diagnostica com frequência muita coisa. Mas também cria muito grilo para o sujeito. Né? Então, essa situação sua de procurar seu clínico, eu acredito que seja a melhor. Mais alguma questão? Como é que é o seu nome? Itamar. O Itamar. A questão do requeijão, pelo que eu tive acesso, pelo que eu tive conhecimento, é a seguinte. O processo que se fazia o requeijão antes mudou. O requeijão hoje, esse industrial que a gente usa, é uma química onde entram elementos que não são mais aquele requeijão de antes. Eu diria para ela parar de usar. É preciso conhecê-la, é preciso saber como é que está o colesterol dela, como é que está a glicose dela, né, para poder dar uma sugestão nesse nível. Eu já cheguei a substituir o requeijão, o café de creme de leite era mais especial. Mas parece que o creme de leite não mudou o seu feitio, não. Se o creme de leite para você é tolerável, se sua glicose, se seu colesterol tolera o creme de leite, use o creme de leite. Mais alguma pergunta? Eu queria saber do Parkinson também, eu tenho uma dúvida, né? Ele afeta o cérebro? A doença de Parkinson, ela é o seguinte, ela é dividida em fases. Primeiro, ela tem uma prevalência familiar significativa. Famílias que têm doença de Parkinson têm uma chance maior de ter doença de Parkinson. Ela geralmente começa depois dos 60 anos de idade, tem umas pessoas que começam antes, e elas começam simplesmente com um tremor que vai evoluindo com rigidez também. Então a pessoa começa a ficar rígida, além de tremer. E isso vai avançando. Grande parte das pessoas que têm
Parkinson e ainda estão andando, um dia elas caem e quebram o fêmur. É uma história de grande parte das pessoas portadoras de doença de Parkinson. Numa fase mais avançada da doença de Parkinson, ela desenvolve a chamada demência parkinsoniana. Aí ela fica demente. Numa fase mais avançada da doença, fica totalmente confusa, não fala coisa com coisa e faz parte da evolução natural da doença. Sobre o PSA, eu não entendo nada desse trem de PSA, então eu fui perguntar ao meu colega como é que funciona esse negócio de PSA. O PSA sozinho não é suficiente nunca. Isso é uma noção que a gente já tem. E ele me mostrou que a próstata é mais ou menos igual um ovo, que o PSA que está na gema aparece no sangue. A lesão que está na clara, em volta, ela não manifesta com o aumento do PSA. E quando você vai fazer o toque, você consegue palpar essa lesão. Essa é a vantagem do toque, né? Muita gente tem substituído o toque por ressonância, mas ainda não é a realidade do dia a dia. A gente não sabe como é que isso vai andar para frente. Eu acho que a gente tem que acabar com essa visão de machão, né, de homem que não gosta de fazer os exames habituais e pensar na saúde de forma prioritária. As outras bananas provavelmente têm o mesmo efeito. Esse trabalho foi feito com a banana de prata, por isso que eu estou mencionando nessa questão. Tudo bem? Podemos encerrar? Muito obrigado.